Brinco são casados, eles têm um trabalho de música gospel, eu queria falar um pouco de música gospel também, discutir Sim. um pouco e levantar algumas questões e trocar algumas ideias sobre isso também. A Nana tem essa história longa no Brasil, né? É verdade. SNZ, né? Sim. O trio com as minhas Meu irmãs. Deus, quanto tempo de sucesso, quanta história que a gente deve ter para contar hoje também. Muitas. E eu quero falar um pouco também, trocar uma ideia inevitável a gente falar sobre isso. Um assunto, assim, para mim até bastante delicado, porque eu sou muito fã do seu pai, né? E sua mãe, história da música brasileira. Sim. Eu também sou fã deles. Eu imagino, deve. E tem muita coisa que eu quero perguntar para eles quando eles vierem aqui, mas eu quero saber da tua opinião também como foi a experiência de passar por Baby Consuelo, depois Baby do Brasil, Verdade. e Pepeu Gomes na sua infância. Teu lado da história é uma coisa que eu sempre penso, como será que era? Porque, vamos falar disso, uma história muito rica e uma história que foi a base da história da música brasileira, literalmente. Sim. Não tem menos do que isso. Hoje em dia, muita coisa da música brasileira dessa época, infelizmente também, pelo caminho que a música brasileira, por alguns lados, está indo, né? Por um lado, a música deles ainda continua tendo sentido. Na semana passada, só para dar um parênteses, eu estava vendo, e aí a Nana já entra falando sobre esse assunto, né? O disco dos caras dos Novos Baianos, né? O grande disco chamado Acabou Chorare, a gente sabe que o disco entrou na Rolling Stones como um dos maiores discos do mundo, de todos os tempos. Agora, há uma semana atrás, ou sei lá, 2 semanas atrás, a tua mãe estava falando na internet, eu vi essa semana, que o disco ganhou um novo prêmio, como de 300 álbuns, ele foi o 3º ou 4º álbum mais ouvido do planeta Terra. É verdade. Em termos de qualidade, mesmo da música. em termos de até, né, de entrada mesmo, porque o que eles estavam dizendo, né, que a música secular brasileira, a gente fala de secular porque a gente vai falar sobre o gospel, né? Então vamos já colocando a nomenclatura aqui em normalidade. A música secular, na minha opinião, se divide entre 2 tempos, antes e depois de Novos Baianos. É verdade. Mas eu quero começar ao contrário, né? Backwards, para a gente dar a entender. O Brinco é músico no Rio de Janeiro. Meus amigos do Rio de Janeiro, todo mundo sabe quem você é. Lá, todo mundo te conhece. Carioca o Brinco gema. super legal. E o Brinco é músico lá também. Eu quero começar pelo trabalho de vocês, que é o que está acontecendo hoje. E conta um pouco dessa história. Vocês se conheceram lá, casaram, etc e tal? Ou esse trabalho já vinha antes? Como é que foi essa história? Eu trabalhava numa vertente, ao mesmo tempo, paralelamente a isso, a Nana também trabalhava com a música, né, propriamente dita. Eu tinha uma banda de punk rock na época e era um quarteto, né? Eu cantava nessa banda. Tinha o Gastão Villerroy, que é um baixista lá do irmão do Totonho Villerroy. Irmão do Totonho Villerroy. Um guitarrista, um baterista e tudo mais. E eu não conhecia a Nana porque a gente era do mesmo meio, mas de vertentes diferentes, né? Eu era mais do rock and roll, a Nana mais do pop e tudo mais. A gente nunca tinha se esbarrado em nenhum backstage, nenhum show, nenhum festival. Muito louco isso. E a Nana com o trio, né? SNZ, que é a sigla era mais aí na linha do pop, né? Sara, Nana e Isabelê. Fala um pouquinho aí do trio aí, como é que... Era a Sara Shiva. Sara Shiva, minha irmã. A Nana Chara e a Zabelê. Zabelê. SNZ, né? E foi uma boa ideia. As filhas da... Eu vou falar como espectador na época e fã do projeto. A música era muito diferente para nós, porque foi um projeto de música pop radiofônica. Isso foi... E eu achei quando eu vi o SNZ pela primeira vez, eu falei, excelente ideia, essa ideia é ótima. Você sabe que essa ideia do nome é da minha mãe, né? Da Baby. Foi ela que deu a ideia. A gente fez uma eleição de nome. Eu me lembro do dia que a gente sentou todas as 3, né? Para definir qual nome. Então, a gente jogou milhões de ideias, a gente contactou vários amigos, assim, criativos para dar... Por exemplo, você lembra de algum? Agora tu me deixou curioso, hein? Por exemplo, as meninas, teve essa ideia? As meninas. Baby Girls. Tinha muita coisa. Baby Girls é maneiro. Porque, assim, a gente estava cantando com a mamãe, né? Como backing vocal dela por, assim, uns 4, 5 anos, estouradas, assim, como as backings da mamãe. Não existia, na atualidade, nada parecido. A mãe com 3 filhas cantando e dançando, porque a Zabelê, a minha irmã
do meio, ela é coreógrafa, ela estudou em Nova York, então, enfim, uma excelente coreógrafa, ela que fazia as coreografias. Então, a gente dançando com a mamãe, cantando, era um negócio único, assim. Ninguém nunca tinha visto isso no Brasil. Você via algumas coisas parecidas nos Estados Unidos, aqui, né? Mas não no Brasil. E isso fez tanto sucesso, assim, ficou algo, assim, tão bacana, né? A minha mãe cheia de orgulho, tudo que ela falava o tempo todo. Vocês têm que ter o grupo de vocês, porque o público está amando. Ela era a maior incentivadora, ela sempre falava isso. Sempre foi, Vocês já precisam começar a pensar na carreira de vocês. Na verdade, ela estava projetando a gente ali. Minha mãe sempre foi muito visionária, né? Então, a gente rodou o Brasil inteiro, fazendo shows. Eu falo que eu estreei em cima de um trio elétrico. Primeira vez que eu cantei na vida. Você nasceu praticamente eu no trio, né, nasci em cima de um trio. Anos? Quando eu comecei a cantar a primeira vez, foi com 17 para 18 anos, assim. Trio elétrico eu vou desde da barriga da minha mãe, né? Inclusive, tem uma história aí que minha mãe levou um choque de 220 volts, grávida de mim. Agora eu tava dentro da barriga da minha coisa, mãe irmão. e ela voou 3 metros para trás, aí nasci eu, assim, elétrica. Que legal. Que legal, Muita coisa já tá explicada agora. Então, eu cresci nos trio elétricos. Quando eu comecei a cantar com a minha mãe, o primeiro show foi em cima de um trio, foi em Porto Seguro, na Bahia, e eu me lembro que eu falei, gente, começar em cima de um trio já é muito doido, né? Eu não tive nem aquela experiência de começar num palco simplesinho, mas enfim, minha mãe falava o tempo todo, vocês precisam ter o grupo de vocês, e começou a incentivar, e a gente ainda não estava querendo muito bem isso, não, a gente queria ganhar experiência cantando com ela, o que foi muito bom. Nessa época, ela tinha uma banda só de mulheres. A banda inteira era baixista mulher, a batera mulher, tecladista mulher, as 3 filhas mulheres cantando. Batera também, mulher? Tudo mulher. Banda de mulheres. Muito legal, e aí ela tinha um figurino muito doido. A gente entrava de camisola. Ela comprou umas camisolas da Victoria's Secret e todo mundo vestido de camisola. A gente fez programa de TV. Hebe Camargo. Tudo que você pode imaginar de camisola, assim. Às vezes perucas coloridas. Minha mãe, né? Baby do Brasil. E como você chegar no formato de música? Porque, na real, pensando bem, dava para escolher. Porque ela vinha de um background de música popular brasileira, por exemplo. Por isso que eu te falo que eu achei a ideia muito boa. Porque eu falei, cara, é pop. É para tocar para as pessoas ouvirem, é para tocar para as pessoas se divertirem, é para tocar no rádio, é para fazer dançar. uma coisa radiofônica, para dançar, para festa. Era um produto muito legal. Como é que você chegaram nessa conclusão de música? Na verdade, essa era a nossa verdade. Eu tive muita influência dos Novos Baianos, assim, da carreira dos meus pais solo também. Eu desenvolvi muito a minha musicalidade ouvindo, né, e aprendendo e recebendo deles tudo que eles tinham de tão musical que eles eram, né? Porque era algo fora do normal. Só que eu amava o pop, eu amava a música dançante. Eu me lembro que, tipo, a nossa musa da nossa infância era Olivia Newton-John, era Rita Lee, sabe? A gente gostava de coisas assim, mais pra frente. Rita Lee era da hora, né? Rita Lee era maravilhoso, assim. A gente andava de patins, dançando Rita Lee, ouvindo, enfim, músicas que eram sempre com BPM mais pra frente. A gente sempre gostou de coisas mais dançantes. E a Zabelê já morava em Nova York, estava estudando dança. Então, a gente começou a pensar justamente nisso, em a gente fazer algo que fosse bem a nossa cara. Embora a gente tivesse influências da MPB, que já era uma MPB um pouco mais moderna, né? O que era realmente Sara, Nana e Zabelê? Era algo mais pop do que MPBzão. A gente poderia ter um toque dessa musicalidade, porque está no nosso DNA. Mas a gente não queria fazer um grupo que fosse a cara de Baby Pepeu. A gente queria fazer um trio que fosse a nossa verdade. Então, a gente pegou as nossas próprias músicas, né? Porque eu já compunha. Eu comecei a cantar compondo. Antes de cantar, eu comecei a compor. Eu comecei a brincar no violão, ainda não conseguia nem afinar uma nota. Mas... Tanto que o primeiro sucesso de vocês era... o primeiro álbum do SNZ foi praticamente de sucessos, assim, de músicas minhas, que eu compus, né, com alguns parceiros. Então, eu tinha muita música guardada, porque eu era compositora. E aí, um belo dia, minha mãe me chamou para cantar com ela. E a gente começou como backing vocal. E daí, depois de muito tempo de rodar muito com ela, fazendo shows por tudo quanto é canto, ela falou, vocês precisam montar um grupo. E aí a gente definiu que o grupo ia ser a nossa cara. Não ia ser a cara do papai e da mamãe, porque a gente queria ter a nossa identidade. E para isso a gente escolheu que a gente não ia chamar eles nem para a gravação do estúdio, tão pouco para mixagem. Até porque eles são muito bons, muito musicais, e iam dar muito pitaco. Na questão da voz, os volumes, e as 3 já são super exigentes. Eu sou exigente pra caramba. Musicalmente eu sou super criteriosa. Minhas irmãs também. Então, já era muita cabeça pensando. Se tivesse que chamar eles, ia ser demais. Ia ter uma influência também externa, nesse caso, que poderia pender pro lado deles também, de música, de Exatamente. gostos. Nós chamamos eles para audição, para eles ouvirem o álbum pronto,
mixado e produzido pela gente, junto com o Tom Capone, que foi fantástico, porque eles puderam ver a gente com outro olhar. Eles se surpreenderam. Eu acho que é um desafio maior ainda para vocês isso aí, sacou? Porque não é uma banda surgindo do nada, né? Imagina ter uma banda surgindo da barriga da Baby e do Pepeu. Exato. Então, quer dizer, vai ter uma influência, às vezes, que pode até tirar a característica do que realmente é na essência em função, né, de um casal que, depois dos Novos Baianos, claro que você lembra anos 90, Baby Pepeu ou anos 80? Anos 80, né? Novos Baianos, anos 70, entre 80 e 90. Baby Pepeu. Na verdade, 90 eles já não estavam mais juntos. E vocês 2000. Isso, é.